A justiça é soberana neste país e em qualquer outro país do mundo. Eu não admito esses conceitos que vocês fazem de vez em quando, se a justiça for influenciada, se a justiça não fizer justiça. Isso, sinceramente, me deixa aborrecido com tantos jornalistas de nível intelectual, de nível universitário, fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que nós não somos bons brasileiros quando pensamos assim. A justiça está acima de tudo, está acima do legislativo, está acima do executivo, o poder judiciário está acima de tudo. É estranho, isso aqui realmente me revolta. Nós somos brasileiros tentando fazer com que esse país progrida e ainda no meio de nós, brasileiros de nível universitário como vocês são, há piadas como essa a respeito da justiça. E hoje, minha gente, começamos a semana com uma enorme bomba. Minha gente, o Silvio Santos pode ter o seu corpo exumado. Tudo isso porque começou, como já era esperado, uma briga pela sua fortuna. Hoje eu vou te explicar toda essa história que começou lá em 1955 e agora, em 2025, tá causando o maior desacerto entre as herdeiras. O assunto é bem sério, minha gente. Pesquisei muito bem pesquisado essa história para trazer o melhor conteúdo para vocês. Já deixa aquele likezão porque vai valer a pena. E se aparecer a função hypar, por favor hypem. A gente não apareceu nunca mais no ranking. Tô triste, viu? Bom, minha gente, vocês já sabem, né? Depois da vinheta, eu conto tudinho pra vocês. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. Bom, minha gente, como eu disse, o assunto hoje é sério. Mas é claro que vai ter uma pitadinha de humor no meio, né? Porque a gente tem que contar a história da melhor maneira possível para que todo mundo entenda. Bom, minha gente, essa semana as filhas do Cici, do Silvio Santos, foram pegas de surpresa quando 3 supostos netos entraram na justiça exigindo um teste de DNA, pois eles querem morder um pedacinho da herança do Cici. O finado nem descansou, minha gente, já deve estar rolando na tumba de raiva. Bom, a gente achou que no caso do Silvio Santos não seria como o do Gugu, não iriam aparecer ninguém, mas já começou, minha gente. E essa história tem tudo para ser um verdadeiro escândalo. Tem pouca gente falando sobre esse assunto e quem tá falando sobre isso não tá pesquisando a fundo. Eu vou trazer todas as informações aqui para vocês. Hugo Sérgio Marques Júnior, Guilherme Marques e Jéssica Marques entraram na justiça, minha gente, pedindo parte da fortuna do Silvio Santos. Mas antes, eles querem ser reconhecidos na justiça como netos do Silvio Santos. Eles são filhos de Hugo Marques. Não sei se vocês lembram, minha gente, que nos anos 90, um rapaz apareceu dizendo que era filho do Silvio Santos e que queria ter a sua paternidade reconhecida, né? Mas, minha gente, a história se esfriou. Em 2004, foi parar nas mãos do STF. Nunca mais ninguém comentou sobre o assunto. O rapaz sumiu. Mas agora, minha gente, a família dele tá em busca de uma solução para todo esse imbróglio. E vamos voltar no tempo que eu vou contar essa história certinho para vocês com todos os detalhes. O Silvio Santos, minha gente, deixou como herdeiro a sua esposa Iris Abravanel, as 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos. A fortuna do Silvio Santos, na época que ele faleceu, diziam que estava ali por volta de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas esse valor não é correto e no final desse vídeo eu vou falar o tamanho real da fortuna do Silvio Santos, que através de vários documentos obtidos pela justiça, já se descobriu que era muito, mas muito maior do que isso tudo. Eu até achava estranho, minha gente, quando os outros falavam que o Silvio Santos tinha 1,5 bilhão só. Falava Deolane Bezerrona, que é a rainha do tigre, já tem 2 bilhões em fortuna. Tá tudo muito estranho, né? Mas depois a gente volta a falar sobre isso. Vamos focar agora, minha gente, nessa história do suposto filho do Silvio Santos. Em 14 de dezembro de 1996, Hugo Sérgio Marques entrou na justiça com um pedido de reconhecimento de paternidade para o Cenoura Abravanel, o Silvio Santos. Tudo isso, minha gente, aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo, mais especificamente na Vara de Família de Santo Amaro. O Hugo acreditava fortemente ser o filho do Silvio Santos. É que, minha gente, ele cresceu sabendo que o seu pai de criação, o seu padrasto, não era o seu pai biológico.
A mãe dele a vida inteira falava pra ele que o pai dele não era o seu pai de verdade, mas que ela não poderia revelar quem era o seu pai de fato. Ele e a mãe viviam brigando por conta disso. Ele vivia cobrando da mãe dele, pois ele dizia que tinha o direito de saber quem era o seu pai. E todo mundo tem o direito de saber quem é o pai, né, minha gente? Até essas meninas do funk que ficam rebolando a raba no chão, dançando no queijo o dia inteiro, que engravida nem sabe de quem que é o pai da criança. Vocês imaginam a criança cresce? Mãe, quem é meu pai? Não sei. Não sei, fiz no funk. Eu tenho um amigo meu, minha gente, que é muito meu amigo. Hoje ele, graças a Deus, é uma pessoa muito séria, sabe? Que ele tem uma filha que ele falava que fez no carnaval. Deu uma nhanhada no carnaval, o menino engravidou, sorte que ele assumiu a criança, né? E que ele tem certeza que ele é o pai também, né? Porque a mulher era meio sapequinha, sabe? Nhanhava com todo mundo, né? Mas, minha gente, o Hugo Sérgio entrou na justiça e perdeu o processo nas primeiras instâncias, tudo porque ele não conseguia comprovar, através de documentos, que ele tinha algum tipo de ligação com o Silvio Santos ou que alguém da sua família, no caso a sua mãe, tivesse algum tipo de ligação. Em 2004, o processo foi parar no STF, no Superior Tribunal Federal, e caiu nas mãos do ministro Marco Aurélio Mello. O ministro exigiu que tais documentos fossem anexados ao processo para que, de fato, ele pudesse ali pedir o exame de DNA para que a justiça obrigasse o Silvio Santos a fazer o exame. O jornal Extra, na época, entrou em contato com o advogado do Hugo Sérgio. O Eduardo Catani, que era o advogado dele, disse na época que o seu cliente não conseguiu comprovar através de documentações e que depois disso teria sumido, abandonando o processo. E o processo ficou parado desde então. Ele prescreveu por falta de movimentações. Tudo isso é muito estranho, né? Mas aí você me pergunta, como que o Hugo Sérgio sabia que era filho de Silvio Santos? Bom, minha gente, a mãe dele, a Vilma, disse que em 1955 saiu de Florianópolis para tentar a sorte na capital paulista. Ela tinha um sonho de ser aeromoça. E aí, minha gente, quando ela tinha 21 anos, ela conheceu em São Paulo um rapagão que era radialista, era o Garanhão. Diz que ela olhava pra ele, que homem lindo, tô louco pra... sei lá, né? O Silvio tinha na época 25 anos e ela tinha 21. Ela disse que sempre passava em frente à rádio onde ele trabalhava e ficava admirando a sua beleza e dizia, um dia vou conversar com esse rapaz e ele será o meu marido. Mas, minha gente, as investidas da Vilma deu certo. Ela e o Silvio tiveram um breve romance, um breve affair, nada muito sério. E ela disse que voltou para o Sul antes que o Silvio Santos soubesse que ela estava grávida. Na época, minha gente, o Silvio Santos ainda nem era Silvio Santos. Ele era apenas um jovem radialista de 25 anos, disse que era o garanhão da mulherada, não queria se apegar a ninguém, ainda não tinha se casado e, portanto, ela disse que achou melhor não dizer para ele que estava grávida. Ela escondeu o fato do seu filho a vida inteira. Porém, quando ele tinha 21 anos de idade, um dia, durante uma discussão na sala, ele falou, mãe do céu, quem é meu pai? Responde, sua véia safada, eu preciso saber quem é o meu pai. Aí ela falou, você não reparou que aqui na casa tem vários pôster bem surrados do Silvio Santos jovem? Você não reparou que todo domingo eu assisto o Silvio Santos, que vem até um calor debaixo das pernas, que eu coloco o ventilador na minha frente? Você não percebeu, não? Silvio Santos é o seu pai, menino. Ele é o seu pai. E o menino disse que ficou atordoado. Ele falou, eu sou filho do Silvio Santos, eu vivo nessa pobreza, e meu pai é rico, milionário, dono de televisão. Porque você fez isso comigo, sua cretina. Mas aí, minha gente, ele só resolveu ir atrás do seu pai, aliás, do seu suposto pai, quando ele já tinha mais de 40 anos. O Hugo disse que entregava diversos telegramas e fax para o SBT. E aí, como resposta, ele sempre recebia: aparecem filhos do Silvio Santos todos os dias, de todos os cantos desse país. Porque no seu caso seria diferente. E ele disse que, como sempre tinha essa negativa por parte da emissora, ele resolveu entrar pelas vias oficiais, na justiça. Mas um fato interessante aconteceu, minha gente. Quando ele resolveu entrar na justiça, a sua mãe cortou relações com ele.
ela era extremamente contra o filho procurar o Silvio Santos. Por que será, hein, dona Vilminha? Hã? Se ele era filho dele, por que o menino não podia ir atrás do pai? A mãe dele ficou 3 anos sem falar com ele por conta disso, minha gente. Olha que a história aí já começa a ter uns contornos meio sombrios, né? Que o Silvio Santos podia ser putão quando ele era mais jovem, a gente sabe, né? De garanhão, radialista, depois o homem da televisão. Toda a mulherada tava nos pés do Silvio Santos, que até velha a mulherada babava nele. Porque ele era um velho rico, talentoso, cheiroso. O Silvio Santos era demais, né? Tinha o maior comunicador que esse país já viu. E eu acho que nunca vai existir alguém que chegue aos pés do Silvio Santos, né? Mas naquela época tudo era muito complicado, né? A Vilma, então, voltou pro sul, se casou e o seu marido criou o Hugo como se fosse filho dele. Olha só, minha gente, essa história é muito esquisita, né não? O Hugo, então, se tornou um gerente de um hotel em Florianópolis, Santa Catarina. E quando tinha 40 anos, ele decidiu ir atrás das suas origens. Foi aí que ele foi na justiça, minha gente. Bom, já te contei que ele teve negativa nos tribunais em primeira instância, que ele foi pro STF e durante todo esse período, ele tentou fazer vários pedidos de exames de DNA de forma amigável com o Silvio Santos. O Silvio Santos teria se negado a fazer o DNA 5 vezes, pois ele argumentava que não conhecia ninguém da família do rapaz, nem a mãe dele, que essa história era fantasiosa e que se ele aceitasse fazer esse tipo de exame, logo apareceriam milhares de pessoas querendo fazer circo com o nome dele. A justiça é soberana neste país e em qualquer outro país do mundo. Eu não admito esses conceitos que vocês fazem de vez em quando, se a justiça for influenciada, se a justiça não fizer justiça. Isso, sinceramente, me deixa aborrecido com tantos jornalistas de nível intelectual, de nível universitário, fazendo esse tipo de pergunta. Eu acho que nós não somos bons brasileiros quando pensamos assim. A justiça está acima de tudo, está acima do legislativo, está acima do executivo, o poder judiciário está acima de tudo. É estranho, isso aqui realmente me revolta. Nós somos brasileiros tentando fazer com que esse país progrida e ainda no meio de nós, brasileiros de nível universitário como vocês são, há piadas como essa a respeito da justiça. Bom, minha gente, no ano de 2015, o Hugo acabou falecendo de um infarto fulminante. Ele tinha 58 anos e nunca pôde comprovar de fato quem era o seu pai. Você já imaginou, minha gente, você morrer sem saber quem é o seu pai, sem descobrir quais são as suas origens? Isso é muito triste, né? Você não descobrir de onde veio. Eu sempre fico pensando, minha gente, em casal que faz bebê de proveta, sabe? Que pega doador, sêmen de doador desconhecido. Aí faz a criança ali, geralmente a criança tem 2 pais, ou 2 mães, ou tem um pai e uma mãe heterossexual também. Mas será que a criança não fica com uma pulguinha atrás da orelha pra descobrir de onde ela veio? Quem é o seu pai biológico, sabe? No caso de doadoras de óvulos, né? Será que a criança não fica se perguntando quem de fato é minha mãe, né? Eu sempre tive essa dúvida quando a criança cresce. Talvez a criança é tão bem criada que ela nem tenha interesse de saber disso, né? Mas eu ia ter interesse sim, minha gente. Você não ia querer saber a sua origem, de onde você veio, quem te fez, não é verdade? Acho tudo isso muito nebuloso. Bom, minha gente, passado todos esses anos, o advogado de Hugo disse que nem se lembra mais do processo. Algo aconteceu de muito estranho nessa história, né? Porque o Hugo Sérgio, minha gente, que era o suposto filho do Silvio Santos, decidiu abandonar a ação do nada. Nunca comprovou nenhum tipo de documento, nunca mais foi atrás. E agora, minha gente, no ano de 2025, 10 anos após o seu falecimento, os 3 filhos do Hugo Sérgio Marques resolveram entrar na justiça pedindo a comprovação de que eles são netos de Silvio Santos. Eles querem que as filhas façam um exame de DNA com eles. E em caso de recusa, já disseram que vão pedir na justiça a exumação do corpo do Silvio Santos. Bom, o processo corre em segredo de justiça. Não temos muitas informações. As filhas do Silvio Santos foram procuradas por diversos veículos de mídia e não quiseram dar entrevista ou dar qualquer tipo de declaração sobre o caso. O fato é que o processo existe e eles querem uma parte da fortuna de Silvio Santos. Como eu disse no começo do vídeo, estimava ali, através da Forbes, que o Silvio Santos tinha 1,6 bilhões de reais. Porém, agora já sabe que Silvio Santos deixou mesmo de fortuna, através de dinheiro, ações e imóveis, 6,5 bilhões de reais, um valor muito acima daquele que a gente esperava, né?
Muito tempo antes de falecer, o Silvio Santos tinha medo que as filhas pudessem se rebelar por conta de dinheiro. E ele já dividiu 100 milhões de reais para cada filha e dividiu também ali as suas empresas. O restante do dinheiro ele disse que seria dado em partes iguais após o seu falecimento, e isso tudo aconteceu. Até agora não teve nenhuma desavença entre as filhas, estava tudo certo. Eu falei, olha, não vai ser igual o caso do Gugu não. Mas, minha gente, agora a família foi pega de surpresa com essa ação movida por esses 3 supostos netos do Silvio Santos. Bom, minha gente, quem sou eu pra julgar, né? Porque assim, se você descobre que você tem a mínima chance de ser parente do Silvio Santos, você não ia querer correr atrás? Mas eu fico pensando, por que esses netos não correram atrás disso enquanto o Silvio ainda estava vivo, não é verdade? Esperaram passar 10 anos e o Silvio Santos falecer para vir atrás disso? Era muito simples eles ter procurado o Silvio Santos, a família e até mesmo a justiça enquanto ele estava vivo. Eu acho que esse tipo de exposição depois que a pessoa morre, minha gente, descredibiliza um pouco as pessoas que estão ali procurando a justiça para tentar conseguir alguma coisa. Vocês não acham? No caso do Gugu lá, o tiozão deu certeza, o Gugu é meu pai, só que o Gugu tinha idade para ser filho, velho. Eu não sei nem como que era capaz de acontecer aquilo, né? Só passou vergonha, né? O homem fez exame de DNA, deu negativo, depois ele quis inventar que a Maria do Céu, mãe do Gugu, era adotiva. Olha só o que deu. É verdade? Bom, minha gente, mas agora eu vou apurar tudo sobre isso. Eu vou tentar descobrir quando será feito esse exame de DNA e qual será o resultado dele. E vou trazer em primeira mão, porque eu tô muito engajado nessa história. Até porque eu sempre fui muito fã do Silvio Santos e nunca escondi de ninguém. Eu acho muito triste, minha gente, as pessoas tentarem manchar a imagem de uma pessoa já falecida. Como eu disse, se você tivesse a mínima dúvida de que pudesse ser da família do Silvio Santos, você ia querer correr atrás. Mas eu acho que eles podiam ter feito isso em vida, né? Se passaram 10 anos desde que o Hugo Sérgio faleceu. E o próprio Hugo Sérgio tinha desistido da ação. Ninguém sabe o motivo e o porquê. Teve até um... Você pode depois procurar na internet, ver filho de Silvio Santos, procura fazer DNA, mas o filho morreu. Puxa, não sei se chegou a fazer... A Silvia é adotada? A Silvia é adotada. Silvinha? Pô, é a mais chata. A Silvinha é adotada por isso. Dele com a... Ele adotou com a... Com a Iris? Com a Cidinha. Mas que bomba, né, minha gente? Que bomba! Será que agora eles vão conseguir morder uma graninha da família Bravanel? Hã? O bicho tá pegando, hein, minha gente? Chicote estralou pras filhas do Silvio Santos. Já pensou ter que dividir o SBT? Bom, pior que tá, não fica, né, minha gente? Pior que tá, não fica. É claro que nós hoje temos algumas dezenas de brasileiros aqui na igreja. Eu quero deixar o meu abraço, muito obrigado. É que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. Obrigado por terem vindo hoje a esta igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras e muitas reuniões com o pastor André. Obrigado a vocês. Eu espero de coração que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia da presença de Jesus Cristo, que Ele enche os seus corações e que Ele abençoe a todos que o cercam. Amanhã eu tô de volta com um novo videozão aqui no canal pra vocês. Eu amo muito vocês, muito, muito mesmo. Meu beijo e até mais.